Olá, pessoal! Estamos com uma nova edição do Céu da Semana, cobrindo o período do dia 13 a 19 de julho. Comparado com as semanas anteriores, que foram assim de muita agitação, de muitos eventos, essa semana está bastante light. Primeiro porque temos uma desaceleração própria causada, pela fase da lua minguante, que começou no dia 12, domingo, e se estende até o dia 20. A lua minguante tem essa qualidade assim anti-hemorrágica, ela desinflama, há um desinvestimento de energia. Então as coisas parecem assim suspensas, parece que nada está acontecendo, parece que as situações se desagravaram, parece que os assuntos morreram, saíram de pauta. Na realidade, nada morreu e nem nada saiu de pauta, apenas tem essa curva descendente, como eu falei, esse desinvestimento de energia que é próprio da lua minguante. Não é um período favorável para grandes lançamentos que se contem com uma grande audiência, uma grande aceitação, receptividade, comparecimento, mesmo virtual, de público. Não dá grande público a lua minguante. Em compensação, é extremamente positivo para a gente lidar com assuntos que normalmente nos estressam ou nos abalariam muito, porque simplesmente na lua minguante as emoções fortes, aquilo que normalmente nos incomodariam, não encontra hospedeiro em nós, hospedagem em nós. Então a coisa fica toda mais light. E também, para quem estava tentando escolher uma data melhor, mais acertada, para um tratamento ou um exame mais invasivo, ou mesmo um procedimento cirúrgico, uma data eletiva, uma cirurgia eletiva, a lua minguante costuma ajudar muito todo esse processo cirúrgico e pós-cirúrgico. Fica aí essa dica. Fora disso, nós temos o destaque da semana, é o Sol de frente, cara a cara, com Júpiter-Plutão, com a conjunção Júpiter-Plutão, que já vem se repetindo, já tiveram alguns encontros ao longo do ano, e ainda vão ter mais alguns, mas agora é o Sol de frente para esses dois juntinhos, tentando esclarecer, por holofote, descobrir, revelar o que essa duplinha anda aprontando. Na segunda-feira, dia 13, logo na parte da manhã, ou melhor ainda na parte da manhã, a Lua está finalizando a sua passagem pelo signo de Áries. Vamos aproveitar essa manhã de segunda-feira, que descarrega um bocado de energia, um bocado de gás, um bocado de impulso para a gente realizar as tarefas que só dependiam da gente. Só depende da gente levantar, ir lá e fazer, aqui e agora, sem postergar mais. E principalmente, não só tarefas que dependem só de você para realizar e principalmente para finalizar. Aquela coisa que falta um pouquinho, a gente vai empurrando, ficando com preguiça. Essa energia da Lua em Áries, justamente numa manhã de segunda-feira preciosa, dá aquela disposição para a gente enfrentar o que já devia ter sido feito. Escolha uma atitude, uma conduta mais direta para resolver as situações, qualquer tipo de situação, em vez de ficar fazendo rodeios. Por quê? Logo no início da tarde, a Lua vira para Touro e de cara, logo de saída, se encontra com o sisudo Saturno na porta, barrando tudo, de modo que vamos precisar de um caminhão de esforço para realizar as tarefas, os afazeres e os compromissos. Segundo, vamos precisar ficar, vamos dizer, cobrando, aquela coisa chata de ficar em cima das pessoas, cobrando tarefas, obrigações, prazos, horários, cumprimento daquilo que elas sabem que é da responsabilidade delas e não estão fazendo. Então fica a gente de responsável, de fiscal, cobrando responsabilidade de terceiros. E ainda temos a situação de descascar abacaxi, que é próprio dessa configuração Lua-Saturno. Aparece um monte de tarefas árduas, penosas, só problemas para resolver, só abacaxi para descascar. De modo que, de tarde, dá para ver que as coisas precisam ser realizadas com mais dificuldade. E as dificuldades que a gente não quis enfrentar antes, agora elas surgem
de uma forma inadiável. Na terça-feira, dia 14, nós temos o Sol fazendo uma linha direta, né? Uma ligação direta, uma oposição exata a Júpiter e Plutão. Esses dois, Júpiter e Plutão, vêm se encontrando, vêm confabulando no céu ao longo do ano algumas vezes. Eles estiveram juntos no grau exato no dia 5 de abril, no dia 30 de junho e estarão no grau exato juntos no dia 12 de novembro. Esse é um ciclo que acontece a cada 13 anos e fez parte daquela hiper, mega concentração de planetas em Capricórnio, porque eles se encontram, Júpiter e Plutão, no signo de Capricórnio. Eles são, vamos dizer assim, os remanescentes dos planetas, dos pontos que estavam concentrados em Capricórnio. Vamos dizer, sobraram eles dois. Saturno agora está voltando, retrogradando, entrando em Capricórnio e vai logo se unir a ele. Mas, por enquanto, estão os dois lá, operando sozinhos, né? Um dando força para o outro e com o Sol de frente, investigando o que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo, antes de mais nada, investigação. Não é um período assim, vamos dizer, legal para se estar na ilegalidade ou na informalidade. Porque justamente a conjunção Júpiter-Plutão, ela fala do poder da lei, que está usando todo o seu poder e as suas formas, os seus ferramentas, seus instrumentos de investigação para, vamos dizer, descobrir ou penalizar as infrações, ok? Segundo, essa dupla, ela opera muito nesse lado dos impostos, das taxações, né, de se rever de onde pode se tirar mais arrecadação para suprir o rombo, né, que a pandemia causou aos cofres públicos. Isso é mundial, gente. Isso não é Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Piauí, Argentina. Isso está no céu. Então essa dupla está operando dessa maneira assim mundialmente. Então, toda essa questão de fazer contas para ver como é que se consegue levantar, melhorar a arrecadação, portanto, mexendo, atuando sobre os impostos, isso aí essa conta está sendo feita ao longo de todo o segundo semestre. De algum lugar vai ter que sair algum dinheiro para repor o que saiu dos cofres públicos, obviamente, para se fazer jus, fazer valer todo esse déficit, né? Esse prejuízo que a economia sofreu, as pessoas sofreram de uma maneira geral, ok? Outro efeito desse ciclo, esse é um ciclo muito focado na economia. Então, o esforço desse segundo semestre, justamente por conta da presença de Júpiter e Plutão, e terça-feira o Sol está olhando e clareando para onde que isso está indo, com certeza, todas as medidas, de novo, mundiais, para tentar se reparar, se recuperar, voltar a dar algum impulso para a recuperação das economias dos países em geral, ok? E também ele é um ciclo que favorece muito essa parte toda de pesquisa científica, principalmente na área de saúde, já que todo mundo sabe que estão acontecendo esforços enormes, investimentos enormes para descoberta da vacina ou de medicações que possam combater a pandemia, os danos, né, causados danos de saúde causados à pandemia. E, finalmente, ainda é uma configuração que fala dos esforços, né, também de se levantar fundos, principalmente por parte dos governos, mundialmente falando, para derramar na economia algum tipo de capital, algum tipo de dinheiro, algum tipo de recursos, para que a economia não morra, sobreviva e até se recupere. Isso não só no sentido de linhas de crédito, de auxílio às famílias desfavorecidas ou aos desempregados. Quer dizer, continua ainda, por todo o segundo semestre, a atuação desse ciclo no sentido de fazer um investimento forte,
por parte do governo, portanto, de alguma maneira, levantando dinheiro dos seus cofres para que sejam, de alguma maneira, protegidos e estimulados aqueles que entraram num período, num sistema de grande prejuízo. Vale lembrar que a primeira conversa do Sol é com Júpiter, né? Iluminando Júpiter. Talvez seja o caso de se perceber que as expectativas, as possibilidades as perspectivas, né, sejam melhores do que os cálculos negativos tinham apontado. Com Júpiter sempre o negócio pode ser para melhor do que se imaginava. A seguir, a conversa é com Plutão. Aí é uma conversa mais dura, mais árdua. Aqui é para se contabilizar os danos, as perdas, os déficits, os falecimentos, todos esses danos causados por esse momento crítico que estamos vivendo. E também se avaliar ainda o potencial de dano que ainda temos que enfrentar. No dia 15, quarta-feira, fora a ressaca da conversa entre Sol e Plutão, uma conversa, como eu falei, pesada, onde se precisa ter coragem para se enxergar o que precisa ser enxergado, desvendar o que precisa ser desvendado. Essa é o resultado de um encontro entre Sol e Plutão. Fora disso, o dia está bastante interessante, com a Lua fazendo uma série de visitas muito graciosas a vários planetas com quem ela tem ali um papo muito amigável. Logo pela manhã, a conversa com Netuno. É uma Lua em Touro conversando aqui com Netuno. Aqui, o ideal é o seguinte: peça e ofereça ajuda, porque o clima é de solidariedade, é de camaradagem e é de uma sensibilidade refinada. Aliás, nem espere que alguém te peça ajuda. Use esse clima dessa solidariedade e dessa sensibilidade refinada para ajudar sem mesmo que precisem pedir. Logo a seguir, nós temos um encontro entre Lua e Júpiter, um trígono, a Lua em Touro e Júpiter em Capricórnio, já no final da manhã. Se você estava aguardando alguma resposta, uma comprovação, uma resposta para esse horário, ou se você tem agendado algum compromisso para esse horário, pode apostar as suas fichas num resultado positivo, pode criar expectativas altas. No início da tarde, nós temos a entrada da Lua, da fase balsâmica, que é a segunda fase da Lua minguante. A Lua em Touro fazendo um sextil com o Sol em Câncer. Aqui você escolhe as atividades, os afazeres, os encontros, as reuniões, onde não haja um nível de dúvida, onde você não esteja muito dividido, muito em dúvida, onde não haja um nível grande de conflito. Essa é basicamente uma situação extremamente harmônica. Então, fala de uma coesão, de uma coerência interna e com aqueles com quem nós estamos lidando. Então, escolha situações, atividades ou encontros com pessoas com quem você já tem uma harmonia, onde você esteja integrado, onde você não esteja em conflito, onde você não tenha dúvidas. Ali é que a coisa vai andar bem. Usar essa energia de harmonia para desenvolver aquilo onde já tem um quadro harmônico. No início da tarde, a Lua visita finalmente Plutão. Essa é uma energia muito boa de convalescença. Então, quem vinha se recuperando até de questões de saúde ou recuperando de algum baque, essa com certeza é uma energia que favorece a gente sair da situação com muito mais vigor, com muito mais facilidade. Sair de um dano, né? Inclusive, como eu falei, mesmo de quem está num estado de recuperação de saúde, ou ameaçando querer ficar doente, logo não fica doente e se recupera. Tente de novo algum projeto, alguma proposta, alguma atividade que não deu certo da primeira vez. Com Plutão sempre funciona melhor da segunda vez, quando é refeito. Mas para isso, alguma coisa tem que ser retocado e transformado. Aí funciona. Na sexta-feira, 17, na madrugada
dessa sexta-feira, a Lua se encontra com Vênus no signo de Gêmeos. Nós aqui usamos as asas das almas, da alma, e vamos nos encontrar em sonho com os nossos amados. E vamos proferir palavras ou ouvir palavras que não foram ditas, que não foram caladas. As almas se entendem nos sonhos. No início da noite dessa sexta-feira, dia 17, a Lua faz um encontro tenso com Netuno. Quando isso acontece, a energia sempre baixa. Para quem está cansado, andou se desgastando, né, com a energia desgastada, ou começando a sentir o corpo reclamar, porque vai pegar uma gripezinha, porque não está se sentindo tão disposto, a ideia aqui é não puxar a corda, não forçar. Talvez a melhor programação da noite seja não fazer nada. Sabe aquela live que você tinha combinado? Cancela. Sabe aquele encontro que você ia ter com os amigos, um jantar íntimo com os amigos e exigir uma certa produção? Sabe aquelas tarefas chatinhas que você ia lavar louça, ia guardar coisa que ficou acumulada, guardar roupa que ficou acumulada durante a semana? Esqueça essas atividades práticas e sem glamour. Aqui o negócio mesmo é ficar à toa, de bobeira e sem forçar o corpo, nem a alma, se eles estiverem pedindo repouso. No domingo, dia 19, na madrugada, tipo 1 da manhã, a Lua se encontra com Mercúrio, ambos juntinhos no signo de Câncer. Para quem engrenou assim numa série, começou a assistir um filme atrás do outro, engrenou um capítulo de uma série atrás da outra, para quem reuniu os amigos ou engrenou um papo com um amigo, uma conversa com um amigo, ou um capítulo de um livro, dificilmente vai conseguir parar. E a noite vai rolar, vai render e vai até tarde. Já durante a manhã de domingo, o humor está difícil. Temos uma quadratura de Lua em Câncer com Marte em Áries. Aqui o clima é de irritação geral, cada um por seu motivo. Para os individualistas acostumados a eu primeiro e fazer tudo do meu modo, e quando eu quero, e do jeito que eu quero, e na hora que eu quero, possivelmente irritação por sentirem os seus territórios invadidos e importunados e sentirem que as suas prioridades não podem ser realizadas ou atendidas na hora e do jeito que eles querem. Para os ansiosos e os apressados, muita irritação por terem que aguardar pacientemente uma resposta, uma confirmação, alguém, uma situação que não depende deles decidirem. Simplesmente os colocam numa situação de aguardar, o que vai irritar bastante. Para aqueles que sempre cedem, irritação por perceberem que as suas necessidades, por se sentirem desconsiderados e perceberem que as suas necessidades e demandas nunca são atendidas. Pessoal, eu fico por aqui. Uma ótima semana para vocês, que dá para perceber que é uma semana realmente mais light, ufa. Se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube, compartilhem esse vídeo, curtam esse vídeo, para que um número maior de pessoas também tenham acesso a esses conteúdos, que a nossa intenção sempre é divulgar um conteúdos de uma astrologia de boa qualidade. Eu fiquei muito impactada positivamente, muito realizada de ver como a astrologia serviu para muitas pessoas de base, de orientação, de informação, para a gente entender um pouco, né, acompanhar um pouco mais de perto todo esse período difícil, nebuloso, de tantas incertezas, de tantas notícias alarmantes, né, preocupantes mesmo, que nós fomos com que nós fomos confrontados, com que nós tivemos que lidar. E eu fiquei muito realizada de ver como um número muito crescente de pessoas se aproximou da astrologia, vieram buscar, né, um pouco de orientação, um pouco de caminho, um pouco de informação vinda de outro lugar, né, vinda do céu, para se situar em suas vidas. E como também nós tivemos um número também muito crescente
de pessoas que vieram buscar estudo de astrologia, vieram estudar por perceber que esse é um saber, né, que detém um conhecimento, né, que divulga um conhecimento que é de profunda validade para o ser humano, em todas as situações, mas principalmente naquelas adversas que a gente está precisando de bússola, de caminho, de orientação. Fiquei realmente muito, muito feliz de fazer parte, né, de ter acesso a esse conhecimento, que é a astrologia, e poder divulgar a vocês, a tantas pessoas que se interessaram cada vez mais por esse assunto. E homenagear todos os meus colegas astrólogos que foram também excepcionais, brilhantes e bastante assim, úteis, né? Vamos dizer, que geraram informações muito úteis para o público em geral. Parabéns para todos nós e muito obrigada a vocês que se aproximaram desse conhecimento.